Boa tarde, segundo ano. Boa tarde, família alunos. Hoje é sexta-feira, dia 16 de 4 de 2021. Hoje iremos continuar trabalhando com o livro Apis, de língua portuguesa, que é este livro aqui, da cor verde. E sabe qual página que a gente vai trabalhar? As seguintes páginas: 68, página 69, página 70, 71 e 72, mas não se assuste, porque são atividades bem fáceis, tá bom? Iremos falar um pouquinho das fábulas. Não esqueçam de colocar o nomezinho aqui no topo da página e a data de hoje, dia 16, em todas as páginas, nessa aqui também, tá bom? Para que depois a gente não se perca. Fábula. Nesta unidade, o que nós iremos ver? Participar de atividades orais, ler e interpretar fábula, reproduzir fábula oralmente por escrito, estudar o uso de sinais de pontuação e do parágrafo, estudar sinônimos e antônimos, estudar o uso do R e do RR, estudar sons R brando e R forte, estudar o uso da letra R em final de sílaba. Vamos ver mais? Você conhece as histórias com alguns dos animais desta cena? Então, olhando assim, tem a raposa, tem a tartaruga, a lebre, a formiga e a cigarra, a raposa e as uvas, o corvo, o leão. Como você acha que eles se comportam nessa história? Como animais mesmo ou como pessoas? Lembrando que nas fábulas os animais eles se comportam como pessoas. Essas histórias ajudam você a se lembrar de algum fato conhecido? Sim, que são as fábulas que o professor explicou na leitura do dia. Leitura, então vamos para a página 70. Aqui o professor vai ler uma fábula para vocês, que se chama O Corvo e a Raposa. Encontraram? Qualquer coisa vocês pausem o vídeo. O Corvo e a Raposa. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz. Ouvindo os elogios, o corvo quis mostrar sua bela voz, abriu o bico para cantar e o queijo caiu. A raposa apanhou e foi embora rindo. Olha qual a moral da história. Cuidado com quem muito elogia. Sobre o autor, vamos ver um pouquinho sobre ele? Nesse quadro aqui, Esopo. Segundo alguns relatos, era um escravo grego, contador de histórias, que viveu por volta do século VI a.C. Não há datas exatas de seu nascimento e morte. Olha só que interessante. Agora a gente vai para a interpretação do texto, que é na página 71. Encontraram aqui embaixo 71? Então vamos lá. Interpretação do texto. Não esqueçam de colocar o nome de vocês aqui em cima e a data de hoje, dia 16 de 4 de 2021. Interpretação do texto. 1. Quem ficou com o queijo no final da fábula? Quem ficou mesmo com o queijo no final da fábula? Foi a raposa. Então vocês vão escrever aqui embaixo, a raposa. Foi quem você imaginou? Vocês imaginavam que a raposa iria ficar? Sim ou não? Vocês vão escrever aqui, igual o professor fez, na página de baixo. 2. A fábula lida não está escrita em versos. As linhas são contínuas, assim como no texto da unidade anterior. Há parágrafos. Um espaço no início de cada conjunto de linhas do texto.
Com a ajuda do professor, pinte na fábula os espaços que correspondam aos parágrafos. Então vamos lá em cima no texto. Tá vendo essa parte de rosa que o professor pintou, esse espaço no comecinho de cada frase? Esses são os parágrafos, que é o que vocês vão pintar no livro de vocês, combinado? P. Complete. Este texto tem quantos parágrafos? Vamos lá contar então. Tem 1, 2, 3. Cada pintura dessa aqui é um parágrafo. Então vocês vão completar lá no quadrinho de vocês 3 parágrafos. Agora exercício número 3. Faça um círculo nas imagens que representam os personagens dessa fábula. O corvo é um personagem da fábula? Se ele for, então vocês vão circular. A raposa, ela é um personagem da fábula? Se sim, vocês também podem circular. O rato e o cão são personagens da fábula? Então vocês vão circular, apenas o professor leu na historinha para vocês. 4. Coloque um X no quadrado com a resposta certa de acordo com a fábula. O corvo tinha um pedaço de queijo, por quê? O corvo, ele ganhou? O corvo fez em casa? O corvo achou? Ou roubou? Então, de novo, coloque um X com a resposta certa de acordo com a fábula. O corvo tinha um pedaço de queijo porque ele ganhou, ele achou, ele fez em casa ou ele roubou. Então vocês vão colocar um xizinho na alternativa correta. 5. Onde estava o corvo quando a raposa chegou? Ele estava onde, pessoal? No alto da árvore, como mostra na imagem, tá vendo? Aí vocês vão escrever na linha de baixo, no alto da árvore. 6. Marca um X na resposta certa. No texto, a raposa queria só elogiar o corvo, ouvir o corvo cantar ou tirar o queijo do corvo. Então vocês vão fazer um xizinho na alternativa correta. Na página 72, exercício 7. Ao final da fábula, por que a raposa foi embora rindo? Porque o que, pessoal? Ela conseguiu enganar o corvo pegando o queijo. 8. Converse. O que fez o corvo perder o queijo? Então, o que fez o corvo perder o queijo? Foi a inocência dele, tá bom? Em acreditar nos elogios da raposa. 9. Numere as frases de acordo com as ordens dos fatos na história. Então, vamos lá. Eu tenho... Aqui o professor já enumerou para ajudar vocês. Eu tenho 5 partes da história. Vamos enumerar então? Vamos procurar o primeiro. O corvo voou para o alto da árvore. Então esse é o número 1, que começa a história. A sequência é correta. A raposa viu o queijo no bico do corvo. Então essa é a continuidade. Então vocês vão colocar o número 2. 3. A raposa fez elogios ao corvo. Então essa é a terceira cena. E a quarta? O corvo saltou o queijo para cantar. Então o corvo soltou o queijo para cantar. Então essa é a quarta cena. E a última, a raposa pegou o queijo e foi embora rindo. Então essa foi a última parte que aconteceu na história. Então vocês vão colocar os números da forma correta. Na 10 está falando assim: pintem a frase da fábula que expressa a moral da história. Isto é a frase que mostra o ensinamento que essa fábula quer transmitir. Vamos lá em cima então. Lá na história, lá na fábula, moral. Encontraram?
cuidado com quem muito elogia. Então vocês vão circular esta frase e vão pintar com o lápis de cor que vocês mais gostam. Conversem. O que essa moral? O que essa moral quer ensinar? Então, pessoal, essa moral ela quer ensinar o quê? Que a gente deve tomar cuidado com o excesso de elogios, ok? Pois pode haver em seguida uma intenção por trás dela. 11. Depois de ter lido a fábula, o corvo e a raposa respondam: qual é o assunto dessa história? Então, o principal assunto é o que, pessoal? A raposa conseguiu enganar o corvo para roubar a comida dele, tá bom? Então, essas são as páginas que nós iremos trabalhar hoje. Qualquer dúvida, é só perguntar para o professor.